Então, a aula de hoje vai ser sobre limites no infinito, que é precisamente a pergunta do Guilherme. Tá? Então, esse foi o exemplo a dúvida da Tashiane. Agora vamos começar a aula de hoje, tá? Então, a aula de hoje pode ser chamada de limites no infinito. Limites no infinito, tá? Lembra que vocês podem, qualquer coisa, pode me falar, ativa o microfone e me fala se acontece alguma coisa com a gravação, o que seja, tá? Bom, então, basicamente o que aconteceu? A gente definiu o limite, não? Definimos um limite e lembremos um pouco da definição sem falar tudo, mas basicamente era isso aqui, tá? Então dizíamos que os elementos eram, você tem que o limite quando x vai para A de uma função é um número L, se para números que estão perto desse ponto A, a função se aproxima tanto quanto a gente quiser desse ponto L. Então, vejamos. Graficamente, o que significa? Graficamente significa que se você tem aqui A, você tem uma função bonitinha, sem nenhum buraco nem nada. Aqui você tem L, tá? Graficamente significa que você pode chegar aqui tanto quanto você quiser, chega perto, que tranquilo que você não vai sair de perto de L, tá? Então existe uma relação entre estar próximo de A e estar próximo de L. Isso foi o que a gente estudou de limite, tá? O limite no infinito, vamos trocar esse A por infinito. Então vamos ter uma expressão deste tipo: limite quando x vai para infinito de f de x. Só que aqui tem um problema. Tem um problema, mais um problema conceitual. Porque claramente a gente pode tender para infinito, mas não tem isso de você dizer que está pegando pontos perto do infinito ou se aproximando, estando cerca do infinito, porque o infinito é um conceito, né? Mais do que você pode chegar, né? É o máximo, né? Então você não vai poder nunca pegar um ponto que seja perto. Qualquer ponto que você pegue, por grande que seja, ele não está perto. Ele é um número finito, tá? Esse aqui é o negócio, tá? Então eu vou começar com a definição do que a gente entende por limite no infinito. Então vamos começar com a definição, tá? A ponta está muito grossa. Aqui. Definição, tá? Então, ok. Uma reta y igual a L é chamada assíntota horizontal. Vou botar aqui ledo de assíntota horizontal de f de x, aqui, f de x, se pelo menos não, melhor assim. Se quando x toma valores muito grandes ou muito grandes positivos ou muito negativos,
o gráfico de f de x se aproxima tanto quanto a gente quiser da reta y igual a L, tá? Esta definição é uma noção mais do que uma definição. A gente vai voltar a definir o que é assíntota depois com a linguagem do limite, ou seja, a gente vai escrever limite do alguma coisa, tá? Mas por enquanto vamos a entender mais ou menos o que significa assíntota. Eu acho que agora a gente poderia olhar a pergunta do João, tá? Então, aqui o 63, não muito, mas o 65 ajuda para nós. Esse ajuda e esses dois ajudam, tá? Então é o seguinte, da definição, uma reta é uma assíntota para uma função se quando a gente vai no domínio para infinito, ou já seja para menos infinito, qualquer um dos dois, o gráfico da função se aproxima tanto quanto a gente quiser da reta, tá? Então, vou pegar esse 65, que basicamente é o que está acontecendo, tá? Então, peraí, esse 65, acho que é 1 sobre x quadrado, né? Isso, 1 sobre x quadrado. Então, analicemos esse gráfico desta função. F de x igual a 1 sobre x ao quadrado, tá? O gráfico dessa função é como estava no livro, né? Uma coisa assim, tá? Então a gente vê que quando x vai ficando grande, você vai ficando cada vez mais coladinho do zero, mas você nunca chega a ser o zero, porque seja quanto for que você vote aqui, um número muito grande, por exemplo, 1000, vai ficar 1 sobre 1 milhão, que é um número muito pequeno, é 0,601, mas não é zero, e nunca vai chegar a ser zero de fato. O mesmo acontece se você vai para trás, né? Você também vai chegar muito perto de zero, mas você nunca chega a ser zero. Então, o eixo x, de fato, neste caso, é uma assíntota. Então, a reta y igual a zero, que a gente não fala isso, se não fala eixo x, é uma assíntota horizontal para f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Então temos um exemplo de uma função que tem uma assíntota, tá? Apoiados também nos exercícios do livro, vamos ver que também poderíamos ter mais do que uma assíntota, ou seja, essa função aqui tem uma assíntota, mas poderíamos ter outra função que tenha duas assíntotas. Isso também vamos ir lá no livro e vamos pegar prestado o exemplo. Bom, na verdade não, aqui não tem, mas eu vou criar uma com duas assíntotas, tá? Não vou criar, só vou exemplificar para vocês, tá? Lembram daquela função que a gente gastou um tempinho resolvendo, né? Que foi uma pergunta de vocês, exemplo. A gente teve que isolar, fazer umas contas lá grandonas. Era mais ou menos assim, f de t igual a 1 mais b e a la menos kt, né? Isso que era. Aqui a, b e k são constantes positivas, tá? Essa foi uma função que a gente trabalhou, tá? Com ela.
E agora a gente nós poderíamos estar interessados em que acontece se eu faço com que esse t seja muito grande e que acontece se eu faço com que esse t seja muito negativo. Aliás, que a gente poderia pensar em uma forma de falar. Então, quando a gente fala muito grande em módulo, vamos dizer assim, muito grande em módulo, quer dizer que ela vai ou para infinito ou para menos infinito. Então, vejamos o que acontece com esta função. Seria tipo isso, mais ou menos. Aqui vai, pode ser. Tá. Essa função, quando t vale zero, ela fica a, né? Não, mentira, fica a sobre b. Ou seja, vou fazer jogar. F de 0 vai ser a sobre 1 mais b e a la 0. E a la 0 é 1, então fica a sobre 1 mais b. Então aqui quando ela vale 0, como tudo é positivo, isso vai ser um pontinho por aí, né? Tipo, pode ser aqui. Estou dizendo que esse valor é aqui. Pronto. Agora tentemos fazer com que esse t seja muito grande. Muito grande. Ou seja, ele vai vir por aqui, vai crescer, e vai crescer, e vai crescer, tá? E aqui não é necessariamente intuitivo, mas se vocês não me entendem, me digam e eu explico mais devagar. Se t fica grande, por exemplo, 1000, e a la menos 1000 vai ficar pequeno. Estou dizendo, basicamente, que... bom, a verdade eu poderia fazer também graficamente. Aqui, mais ou menos assim. Aqui era 0 e 1. Esse verde é o gráfico desta função. Se você vai ficando grande, essa função vai ficando pequena, cada vez mais próxima a zero. Então, quando t vai para infinito, este termo todo, incluindo b, ele tende a sumir, porque este fator aqui vai ficar cada vez mais pequeno e vai fazer com que o b, o produto, fique cada vez mais pequeno. Então, afinal das contas, só vai ficar a. Então, aqui vai ter um a. E essa curva aqui vai se aproximar do a. Aqui tem... Ops. Né? E por outro lado, se isso aqui fica muito negativo, então menos por menos daria mais. E isso ficaria muito grande. Esta expressão. E a sobre uma coisa muito grande fica muito pequeno. Mas se nunca ser zero, então ficaria deste tipo. Tá? Então, essa função, a vermelha, por um lado, se t fica muito grande, ela cola nesta reta y igual a a. Se t fosse muito negativo, então ela cola no y igual a a. Então, neste caso, a função tem duas assíntotas horizontais y igual a a e o eixo x, tá? Então, qualitativamente a gente estudou o comportamento desta função. Então, acaba que o gráfico dessa função fica em uma faixa delimitada por esta assíntota e esta assíntota, tá? Então, vocês pegaram o intuito de o que assíntota significa. Se pegaram esse intuito, agora a gente vai, tipo, formalizar um pouco o que significa, então, limite no infinito, tá? Isso. Limite no infinito, então a gente vai definir com a ajuda do conceito da assíntota. Se tiver alguma dúvida, definição. Limite no infinito.
dizemos que uma função tem limite no infinito se ela tem pelo menos uma assíntota horizontal. Ok? Isto é, ou seja, em outras palavras, se existe L que pertença aos reais, aqui lembre que ele tem que ser diferente de infinito, porque esse símbolo aqui, a verdade, é um símbolo, não é um número, tá? Tal que o gráfico de f de x, aqui dizemos que uma função é f de x, tem que botar isso. O gráfico de f de x se aproxima da reta y igual a L quando x tende a infinito. Neste caso, escrevemos limite quando x vai para infinito de f de x igual a L, ou, dependendo, né? Se é quando x vai para infinito positivo ou infinito negativo. Se fosse quando vai para infinito negativo, então escreveríamos isso. Ou também poderia ser que tanto faz se vai para infinito positivo ou infinito positivo, ela vai para a mesma assíntota, caso no qual valeriam as duas. Ou seja, vale isso, tanto vale isso. Mas só faz falta que pelo menos um dos dois limites seja certo, ou seja, os dois comportamentos assintóticos intuitivos sejam certos para que esse limite seja assim. Entenderam? Aqui uma nota, sim? E é que neste caso o limite, ou seja, a gente está dizendo esse é o limite, existe, é um número. E eu fiz a aclaração que esse L, aqui está, esse L não pode ser infinito, ou seja, se a função não vai para nenhuma reta ou não cola nenhuma reta, então o limite não existe. Isso que eu quero dizer. Nota: se observamos limite de x vai para infinito de f de x, aqui eu vou resumir x mais ou menos infinito, querendo dizer que eu estou incluindo as duas possibilidades, quer dizer, seja que seja mais ou menos, tanto faz, e que seja mais ou menos. Ou seja, se observamos que quando a gente se aproxima de x muito grandes, ela explode para infinito ou para menos infinito, então dizemos que o limite no infinito não existe, tá? Lembrando então, assim, você quando fala que um limite existe é porque ele dá um número, tipo, você avalia ele e chega num resultado numérico. Se o comportamento é que ele explode, que vai para infinito, então a gente simplesmente diz que bom, não tem limite nenhum para a gente dizer, tá? Agora sim, a gente pode ir lá nas perguntas do João. A verdade, a gente já respondeu uma, né?
vamos agora poder responder a outra. Esse aqui é o ponto. A outra pergunta era o 63, né? E aqui o exercício fala: use o gráfico da função para determinar para onde vai quando vai para infinito e para menos infinito. Se é que eles existem. Se não, pues não, né? No 65 a gente já viu que quando vai para infinito ou menos infinito, temos que vai para zero. E no 63 a gente pode observar que quando vai para infinito positivo, ela cresce sem limite, então ela vai explodir. E o mesmo acontece quando vai para menos infinito. Ou seja, graficamente visualizando ele. A gente agora vai tipo, não ter que, vai desenvolver a ferramenta para não ter que ir olhar o gráfico cada vez que a gente precisa, sino a gente tipo fazer nas contas, tá? Mas para responder esta pergunta, então a gente poderia 2x ao quadrado menos 10, tá? Exercícios. A gente poderia resumir essa informação no seguinte: limite quando x vai para... Aqui vou botar de novo mais ou menos infinito, querendo dizer que a verdade eu não estou falando só de um limite, sino de dois, né? Quando vai para infinito e quando vai para menos infinito. Eu posso fazer isso porque neste caso eles vão para o mesmo limite. A gente viu lá do gráfico, né? E esse foi o 65. E o 63 acontece algo similar, só que o limite não existe. Nos dois casos ele diverge para infinito. Isso é uma igualdade no sentido conceitual. Ou seja, se eu vou muito além, aqui também acontece o mesmo para menos. Tanto eu posso botar mais ou menos. Se eu vou muito além, ele vai chegar até, vai ir até o infinito. Não vai chegar, vai tender para o infinito, tá? Tudo bem? Tem alguma dúvida com respeito a isso? Ou tá mais ou menos claro o que significa então limite no infinito? A gente vai ter outra coisa que vamos chamar limites infinitos, mas a diferença é que ele não, este é limite no infinito porque você está evaluando o limite lá no infinito, e limites infinitos vão ser coisas que explodem, tá? Mas isso é mais para frente, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, eu vou cortar por aqui porque daqui a pouco... Vamos lá. Então, como eu falei, então agora a gente vai desenvolver algumas tipo ferramentas, né, para poder avaliar esse limite no infinito. Antes disso, um comentário. Vou fazer um comentário. Todas as propriedades que valem para limites finitos, ou seja, limites da forma limite quando x vai para a, df de x, onde o finito está aqui, né, que a gente está indo para um ponto, também valem para limites no infinito. Ou seja, você tem que comprovar o mesmo e tem que fazer as mesmas coisas, não tem um ganho novo. E a outra coisa que a gente vai desenvolver, então, é limites no infinito de funções racionais. Muito feio. Racionais, tá? Lembremos que uma função é dita racional se ela é da forma polinômio sobre polinômio. Exemplo, por exemplo, x ao quadrado mais x ao quadrado mais 1. Essa é uma função racional porque tem um polinômio sobre outro polinômio.
Lembremos que essas são uma só parte, né? A gente já conhece exponenciais, funções de potência, não. Eu vou falar agora de como que você avalia seu limite não infinito para funções racionais, porque tem tipo um truque ou uma forma fácil de proceder. Então, aqui temos um teorema. Tá? E o teorema fala o seguinte. Para todo n maior que zero, n natural, temos limite quando x vai para infinito de 1 sobre x a la n é igual a zero, e também acontece isso, e limite quando x vai para menos infinito de 1 sobre x a la n vai para zero. Então vamos fazer uma coisa. Isso não é muito difícil de acreditar, mas para ser verdade, tipo, para você provar isso sem enganar ninguém, você o que teria que fazer é dizer, mostrar que esta expressão aqui pode ser tão próxima de zero quanto você quiser, se você faz com que o x seja o suficientemente grande. Isso teria que ser formulado formalmente. Então, suponha que eu quero me aproximar mais do que 0,0010 zeros e 1. Sim? E aí você diria, então tem que pegar x assim de grande, e isso garante que esta quantidade seja uma distância menor do que zero, do que essa que eu fixei antes. Essa é a forma formal de proceder, ou seja, a forma correta de proceder. Mas o que eu vou fazer é mostrar para vocês, porque isso aqui não é tão fácil de acreditar, porque você tem qualquer potência de n, ou seja, eu estou dizendo que 1 sobre x, 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao cubo, qualquer que você possa imaginar, todas vão para zero se você vai para infinito ou para menos infinito. Isso é uma afirmação um pouquinho mais grande, digamos assim, ou seja, ela inclui um número infinito de funções, porque você pode botar a quantidade de n's que você quiser, e tem que funcionar para todos, né? Esse aqui é o ponto. Só vou mostrar uma coisa que talvez vocês de olho, se você botar olho nela, você não necessariamente vê. É aqui, por exemplo, o comportamento de funções como esse, x ao cubo. Elas no zero sempre vão explodir, isso não tem nenhum problema, mas a gente depois analisa isso. O que a gente está incluindo é o comportamento no infinito. Então tem basicamente duas variações. Tem essas que se comportam como 1 sobre x ao quadrado, ao cubo, e tem essas que se comportam como 1 sobre x ao quadrado. Então, azul, você vê que ela é estritamente positiva, e sempre que tenha uma potência aqui impar, isso vai ser estritamente positivo, então vai ter essa forma. E sempre que você tenha uma potência negativa, então para os negativos, como a potência é ímpar, desculpa, sempre que tenha uma potência ímpar, como é negativo e você multiplica o número ímpar de vezes, vai ser negativo. Então basicamente são os dois comportamentos que você tem, não tem mais, se as funções que você escolhe são esses. Então esse teorema, a prova seria, como eu falei antes, você teria que fixar uma distância dada e mostrar que você pode estar perto quanto quiser, tudo bem. Mas intuitivamente isso é o que tem aqui, isso é o que fala. Agora, só que este teorema, ou seja, você saber o que acontece com este tipo de coisas, já soluciona um monte de funções racionais. Vejamos como. Isso aqui não é um teorema, mas vou botar como um comentário. Limite quando x vai para menos ou mais infinito de k é igual a k se k é constante. Só espero que não seja surpresa. Simplesmente se você não tem uma função, se não tem uma constante, então o limite pois não varia, né? Então se não varia é constante. Isso para complementar. Pronto. Então vamos chamar esta parte de tática para evaluar limite no infinito de funções racionais. Então
Aqui. Estratégia, talvez. Estratégia para avaliar limites no infinito de funções racionais. Tá? Essa aqui é a estratégia. Pronto. Então, o primeiro passo seria o passo 1. Seria divida o numerador e denominador de a função racional, que é da forma p de x, e q de x, por x a la n, onde n é o maior, é a maior potência, presente no denominador. Tá? Esse é o passo número 1. A gente vai fazer 2 exemplos, então se não ficou muito claro, tudo bem que com esses exemplos seguramente vão pegar de vez. Aplique propriedade de um book aqui, ou OneNote. Peraí, deixa que ele abra de novo. Um momentinho. Tá indo. Ok. Aplique propriedades de limites. E 3. Que foi o que deu? Fechou de novo. Deixa eu fechar aqui algumas janelas. Okay. Fechou de novo. Fazia tempo não dava isso. Bom, limites. Parece que a palavra limites explode o computador. E aplique o teorema acima, ou seja, o que eu acabei de falar. Tanto, bom, isso é na teoria, então isso é o que a gente faz, mas agora vejamos exemplos. Então, uma função racional, você poderia ter limite quando x vai para infinito de x ao quadrado menos x mais 3 2x ao cubo mais 1, tá? Então qual seria o procedimento? Então, passo A, divida o numerador e denominador por x a la n, onde n é a maior potência presente no denominador. Ok. Então, x ao cubo, né? Então, o primeiro passo seria dividir tudo por x ao cubo. Então, isso aqui seria igual. Deixa eu pegar isso um pouquinho mais para a esquerda, que dê espaço. Aqui, por exemplo. Tá ótimo. Limite quando x vai para infinito de 2x ao cubo sobre x ao cubo mais 1x ao cubo, né? Mais x ao quadrado, x ao cubo,
menos x sobre x ao cubo mais 3 sobre x ao cubo. Dividir tudo por x ao cubo. Por que eu posso fazer isso? Bom, porque você pode multiplicar por 1, x ao cubo, né? Então você multiplica por 1, aliás que não é esse 1 exatamente, é 1 sobre x ao cubo sobre 1 sobre x ao cubo. Esse é 1. Se você multiplicar dos dois lados, você não faz nada, porque está multiplicando por 1, e isso pode. Mas se você faz esse produto, você chega aqui. É isso que você está fazendo. Aí, quando no segundo passo fala, aplique as propriedades do limite, é porque você pode avaliar esse limite como avaliando este por separado. Eu não vou escrever 5 vezes limite, senão que eu vou simplificar um pouco a expressão restante. Por exemplo, aqui fica 2, porque x ao cubo sobre x ao cubo corta, fica só 2. E aqui fica 1 sobre x ao cubo, não mudou nada nessa parte. Aqui fica 1 sobre x, aqui fica menos 1 sobre x ao quadrado, e aqui fica 3x ao cubo. Cubo. Bom, isso é um cubo aqui, tá? E aqui que está o ponto. Quando você faz esse procedimento, você saindo de uma função racional, você tem peças que se parecem com 1 sobre x a la n. Ou seja, todas são da forma 1 sobre x a la n para diferentes n's. Mas vocês sabem que seja qual for o n que estiver aqui, quando você vai para infinito, estas partes todas vão para zero, tá? Então, claro, você tem que certificar de que o denominador não vai dar zero, porque se fosse dar zero, então teríamos um problema, que explodiria. Mas como não é o caso, porque nesse caso eu iria para este para 0 e este para 2, então aqui ficaríamos com 0 sobre 2, né? Porque aqui dá 0 e dá 0. Então aqui fica 0. Então esse limite no infinito dá 0, tá? Mas não sempre é o caso, poderia não necessariamente dar 0. Vejamos um exemplo onde não dê 0. Então, limite quando x vai para infinito de 3 sobre x ao quadrado mais 8x menos 4, 2x ao quadrado mais 4x menos 5. Limite quando x vai para infinito. Aqui de novo, o maior exponente no denominador é 2. Concordamos? Então aqui fica. Vou fazer desta vez um pouquinho mais rápido, vamos dizer. Dividir cada um desses termos por x ao quadrado é equivalente a escrever mais 4 sobre x ao quadrado menos 5 sobre x ao quadrado, e aqui acima fica 3 mais 8 sobre x menos 4 sobre x ao quadrado. Ou seja, fui dividindo e também fui simplificando ao mesmo tempo. Desta vez, este termo vai para 0, igual que este, igual que este, igual que este, pelo teorema que eu falei. Então aqui só fica 3 meios. Quer dizer que esta função aqui, essa função toda, vai no infinito a se aproximar a 3 meios. Na reta horizontal, 3 meios, não é? Isso é o que está nos dizendo este limite. Alguns comentários? Vamos botar um comentário? Comentário. Se o grau do numerador é maior do que o grau do denominador, o limite não existe. O que estou dizendo? Estou dizendo que se você tivesse uma expressão como esta, limite quando x vai para infinito, de x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1, por exemplo, né? Aqui o grau do que está em cima é maior do que o grau do que está embaixo. E você... Estou argumentando que isso passa sempre, mas eu estou agora dando um exemplo. Sempre é o que passa, porque quando você divide sobre o maior grau do denominador, então aqui fica 1 mais 1 sobre x ao quadrado, mas aqui fica uma coisa ainda grande, x, digamos, tá? Aqui x ao quadrado, tá?
Então, quando vai para infinito, aqui, isso vai para zero, tudo bem? Mas isso aqui vai para infinito. Então, aqui vai dar infinito. E vai explodir. Pode ser que seja negativo. Então, por exemplo, se eu tivesse botado um menos aqui, menos. Mas vai explodir. Então, esse limite não existe. Ou seja, estas funções racionais, você pode esperar que vão para um número se o grau do denominador é menor ou igual. Poderia ser igual. Mas se não, então não tem muito jeito. Não tem muito jeito. De fato, pensem em que se o grau do denominador é maior do que o grau do numerador, então a verdade isso vai para zero. Vou enviar exercícios para que vocês possam praticar e afiançar um pouquinho mais isso. Só a modo de curiosidade, eu vou fazer o gráfico desta função, 3x ao quadrado, 8x menos 4 e isso aqui. Vamos ver se não dá problema. Nada de problema. Então era 3x ao... Deixa eu botar tudo em parênteses. Aqui. Parênteses. 3x ao quadrado oito x menos 4 e sobre 2x ao quadrado 4x menos 5 aqui 2x ao quadrado, ai, caraca, 2x ao quadrado mais 4x menos 5, tá? Olha que essa é uma gráfica muito interessante, saber como a gente resolve este negócio, mas a verdade o único que a gente estava resolvendo é que aqui quando x vai para infinito, ela vai para a assíntota y igual a 3 medios, né? Y igual a 3 dividido 2. Olha que precisamente é o comportamento que se espera. Ela se cola da reta horizontal, mas nunca chega a tocar, tá? No estudo das derivadas, uma das coisas que a gente vê é como você também, além de descobrir o comportamento no infinito, você também pode descobrir estes cambios de curvatura, vamos dizer por agora curvatura, mas a verdade é crescimento de crescimento, tá? É isso, tá? Vou enviar uns exercícios e aí vocês vão praticar e podem perguntar, né? Sempre. A gente se vê na próxima terça, tá bom? Então acho que por hoje é